Sim, Bruno, um abraço para você, para os companheiros, fãs de esportes. Dois jogadores que se machucaram na última partida contra o Bahia estão fora desse jogo de quarta-feira contra o Vasco da Gama. O Piquerez foi uma lesão mais leve no joelho, ele machucou o joelho numa dividida tentando defender a bola na área do Palmeiras. Saiu machucado, mas não é uma contusão grave, está fazendo tratamento na academia de futebol. Deve voltar no final de semana na sequência do Campeonato Brasileiro, mas está fora desse jogo de quarta-feira. E aí a contusão mais grave do Lucas Evangelista. Eu conversei com o Lucas Evangelista logo na saída da Fonte Nova, ele estava otimista, falou, foi uma contusão muscular, mas acho que não é grave, mas o primeiro exame detectou que é realmente uma lesão grave. Ele vai fazer novos exames nesta terça-feira e pode passar por cirurgia. Não joga mais nesta temporada se passar pela cirurgia, no momento que o Lucas Evangelista vinha bem na equipe, vinha tomando a condição de titular ali no meio-campo, numa sequência boa, machucou e não deve jogar mais nessa temporada. Problema para o técnico Abel Ferreira, que não tem outro jogador fazendo essa função. O Andrés Pereira deve ser deslocado no meio-campo para fazer ali um segundo volante, sabe jogar nessa função. A outra opção é o Alan. São dois desfalques para esse jogo contra o Vasco, mas tem o retorno do Kelvin, que machucou o pé, tomou uma pancada na partida ainda contra o River lá em Buenos Aires. Ele ficou fazendo tratamento, voltou no jogo em São Paulo contra o River, mas não atuou no final de semana contra o Bahia, foi preservado para tratar dessa lesão e, portanto, está de volta à equipe nesta quarta-feira no jogo contra o Vasco. São alguns desfalques, a volta do Kelvin e o Palmeiras defendendo uma invencibilidade de 10 anos sem perder para o Vasco. A última derrota foi em 2015. Nesse período são 13 jogos com 9 vitórias do Palmeiras e 4 empates. O Palmeiras também vai tentar se recuperar no Campeonato Brasileiro, já que perdeu na última rodada depois de 10 jogos de invencibilidade. Bruno. Uma coisa para trocar essa tela, que já mudamos de assunto, por favor, para a gente poder ver. Olha lá, o Palmeiras contra times do G6 no Campeonato Brasileiro. Tem uma vitória, 2 empates e 4 derrotas. Esse é o... Não é gramado ruim, esse é o drama. Porque não é normal você imaginar que o Palmeiras... Eu não tinha pensado nesses números. Que o Palmeiras tem uma vitória apenas. Veja lá, ele empatou com o Botafogo 0-0, ele perdeu do Bahia de 1-0, ele perdeu do Flamengo de 2-0, ele perdeu do Cruzeiro de 2-1, ele empatou com o Mirassol de 1-1, ele ganhou do Botafogo, é a única vitória, de 1-0, e perdeu de novo do Bahia. Só do Bahia perdeu 2 vezes. Só do Bahia perdeu no campo sintético, que é o dele, e no campo ruim que ele achou. Ruim de lá, ele perdeu nos dois. Exatamente. Aí, uma vitória, 2 empates e 4 derrotas, jogando do G6, não é de se esperar de um time do nível do Palmeiras. É ponto, porque uma vitória são 3 pontos, 2 empates são 5. Ele fez 5 pontos em 21 jogados. 4 e 2, 6 e 1, 7 e 21. É pouco. 5 pontos em 21, é muita diferença. É pouco. Vamos lá. Primeiro nós falamos do Botafogo antes. Mexeu muito no time, desmontou o time e tal. O Palmeiras perdeu todas. Ele jogou 2 partidas com esse time atual. O time que ele está montando, que ele ganhou do River lá. Foi a vitória de 1-0 com o Botafogo e a derrota com o Bahia, por 1-0. Todos os outros jogos foram lá atrás, porque ele ainda vai jogar com o Mirassol, ele ainda vai jogar com o Cruzeiro, ele ainda vai jogar com o Flamengo. Foram lá atrás que o Abel não tinha esse elenco que ele tem agora, o time era outro, era mais esticada mesmo do Everton. O time começou a jogar depois que montou aquele time que foi pro Mundial. O time que foi pro Mundial. E agora com a dupla lá na frente. Então, Flaco, Sabe que eu acho que ele demorou? O Andrés Pereira. Olha aqui. Andrés Pereira. Ele podia até ter passado o Corinthians nas quartas de final de Copa do Brasil. Até ali, ele jogava com um ou com outro. Isso. Jogava com um ou com outro. Tanto que naquele jogo, o primeiro jogo foi 1-0, o segundo jogo foi 2-0, né, se não me engano. No segundo jogo, ele tira o Roque para botar o Flaco. Isso. E o Flaco era o jogador que jogava para cabeceio na área. Sim.
O Flaco joga bola pra caramba, cara. Mas Agora ele tá jogando. Mas agora... Tá na seleção argentina. Mas Agora ele tem o Andréas no meio, ele não tinha Andréas. Mas agora... Mas eu acho que o Flaco com o Roque é que acabaram. Mas fazendo agora diferença. também, na minha avaliação, ele mudou o esquema de jogo. Ele está fazendo 2 linhas de 4 com os 2 atacantes na frente. Ele bota o Anderson, que foi na esquerda, então o time dele está mais encorpado com os 2 à frente. Ele tem 2 volantes que saem pro Dois jogo, volantes que jogam, que é o Lucas Evangelista e o Andréas Pereira. Tem o Felipe Anderson começou a jogar mais. O Felipe Anderson que vai começou a pro jogar lado, mais. vem pra dentro. Mas ele está mais na Tem o esquerda. Aníbal Moreno Agora, pra matar as 2 contusões foram sérias? Do Piquerez? O Piquerez, eu vi a entrevista e falou que não é sério. Do Lucas Evangelista, sim, porque foi muscular. O campo ruim não é para dissensão de estiramento muscular. Não, foi de torcer o Abel falou da contusão. de torcer o pé, Abel sim. falou da contusão do Piquerez, que foi uma torção de joelho. Mas eu vi uma entrevista que o Piquerez falou que não foi nada sério, tá tudo certo. E já o Lucas talvez opere. Deve ser O pior Lucas do talvez que opere. Galvão, mas veja uma coisa, Piquerez. estamos todos falando a mesma coisa, do time compacto, da melhora com a chegada do Andrés, mas eu acho que muito desses números que nós estamos vendo aí é porque o Abel não fazia jogar Flaco Lopes e Roque juntos. Eu concordo também, porque tinha o Richard Rios antes que jogava bem. A gente está falando do Andrés que entrou a 2, 3 jogos. Bom, o Richard Rios fazia um belo meio-campo. Só que era um ou outro. Quando Olha, começa é do mesmo a jogar nível, pelo menos do mesmo nível. Quando começa a jogar com esses 2 é que o Palmeiras mudou. Quando ele toda a botou forma de os dois jogar. se acertaram para muito jogar bem, junto cara. com o Putz, Roque, eles se procuram ele também, mudou, né? ele demorou. Ele demorou. É. Ele via de uma forma o time e passou a ver de outra forma. E outra Tá coisa... muito melhor, mas ele demorou. Não, melhorou muito. Agora, a gente fala de todos esses jogadores que jogam na frente. O Gustavo Gomes é um zagueiraço. Não, esse é o gigante. Esse cara é o melhor zagueiro do futebol brasileiro, junto com os 2 do Flamengo. Pode ter certeza. Porque eu olho muito quando o time está empatando ou perdendo, você vê quem de trás puxa esse time. Esse cara, ele tem um espírito de e artilheiro liderança. também. Artilheiro. Ele leva o time do Há Palmeiras quantos anos ele vindo faz de isso? trás, há anos. E não arrisque sair jogando também. Não, mas ele é simples. Mas ele é zagueiro. Cara, ele bateu 2 recordes esse ano. Zagueiraço. Que ele é o zagueiro do Palmeiras com mais gols na história. Ele passou o Luiz Pereira. Passou o Luiz Pereira. E outra Não, que ele é olha, o... olha só, passou o Luiz Pereira. E outra que ele é o zagueiro com mais gols na Libertadores. Não, você tá falando, você era zagueiro, você foi um grande zagueiro. Você foi do Guarani, você veio lá do Santa Cruz, você foi do Guarani, você foi do São Paulo, você foi do Real Madrid, cara. Não é brincadeira, Mas quando não. eu vejo ele, porque realmente ele me lembra muito, é claro, não fazia tanto gol, o Gamarra, né? Eu até acho o Gamarra, assim, tecnicamente, mais jogador do que ele, tecnicamente. Agora, zagueiro, eu vejo os momentos difíceis do Palmeiras, ele sai de trás, ele dá um chutão, ele pressiona, ele tira a defesa. Então, ele chega junto. Chega junto. Ele chega é uma junto. liderança que ele tem. E vai ter o privilégio de, pela primeira vez, Uma Copa do Mundo. Copa do Mundo. Foi Perfeito. feriado lá, o Paraguai está de volta, ele se emocionou, chorou. E ele é o capitão da seleção. E vai agora para a Copa. Eu não sei se, eu não sei se... Começaram a falar de Campo Ruim, eu me lembrei quando eu comecei a jogar no interior do Rio Grande do Sul. Eu tenho enfrentado o interior do Paulista na minha casa. Porra. Pô, aquilo era Campo Ruim, cara, na sua maioria. Ia jogar nos campos, me lembro do campo que nós íamos jogar, o campo era bom. Mas assim, só a semana inteira. No domingo de manhã, onde jogava o Paulo Capejani, eu e o Lula, banhado, encharcado, só nós estamos. O resto tudo do campo era futebol era diferente. Os campos hoje são... Gravado ruim. Esse campo ruim. A chuva, só vai ter que chover, a gente já está no campo molhado. 40 graus. Só chovia no meio campo. A contusão do Evangelista, Arnaldo. O Abel Ferreira parece que vai ter outro desafio pela frente. Ele tinha achado o time, Lucas Evangelista e Andréas Pereira juntos. Evangelista machucado. E agora o Abel vai ter que refazer esse time. Então, eu acho que essa situação das lesões, ela tem acometido todos os clubes nesse momento da temporada, né? Com o calendário espremido que aconteceu, sobretudo para aqueles que jogam a Libertadores também, né? No caso do Evangelista, é até uma curiosidade, porque ele é um jogador de uma característica diferente que o Palmeiras não tem outro no elenco. E talvez, na minha visão, o Abel tenha esticado um pouco demais a corda dele.
Por quê? Porque ele, ao lado da dupla de ataque, passou a jogar todas. Ele já passou dos 30. Então ele era um jogador, para mim, de risco nessa sequência maluca de jogos. E aí a gente já observou o seguinte: quando o Abel tenta substituir o Evangelista por dupla de volante, Aníbal e Martínez, não funciona. Aníbal e Martínez têm características muito parecidas, como aconteceu, né, na Fonte Nova, por sinal, mais uma vez. E aí, o que a gente imagina que contra o Vasco vai acontecer é o Abel arriscar um pouco mais, puxar o Andreas Pereira para a posição do Evangelista e colocar mais um jogador no setor ofensivo do Palmeiras. É o que se imagina. Por um jogo em casa contra o Vasco, em que o time precisa ganhar de qualquer forma, eu acho a melhor solução. Mas aí a gente tem que ver até quando o Evangelista vai ficar fora. Porque aí, em situações, por exemplo, projetando a Libertadores ou o confronto direto com o Flamengo, né, no Maracanã, aí vai fazer ainda mais falta o Evangelista, né, se ele não puder jogar essas partidas. E essa coisa do time ideal, de qualquer momento, não adianta no futebol brasileiro a gente pensar em time ideal. O Flamengo, recentemente, por exemplo, que é o adversário do Palmeiras, tinha achado o time ideal com o Jorginho e Saúl, né? Aí o Jorginho ficou fora 5 partidas e já não tem mais time ideal, né? Então, acho que essa é uma dificuldade. Acho que o Abel também tem que testar algumas soluções ou alternativas para a dupla de ataque. O que tem acontecido quando ele tira o Vitor Roque por desgaste durante as partidas, o time cai demais, né? Então, são pequenos detalhes e ajustes para o Palmeiras continuar na perseguição ao Flamengo. Então, a gente conversava ontem, né, Tironi? Eu acho que o Palmeiras tem agora 4 partidas em São Paulo. É só uma como visitante, a do Clássico com o São Paulo. Como o São Paulo está muito mal, é uma grande oportunidade do Palmeiras fazer os 12 pontos. Mas para fazer os 12 pontos ele não pode errar, né? É a partir do jogo com o Vasco. Ele tem... Isso estou projetando a perseguição ao Flamengo, né? Ele tem que fazer os 12 pontos a partir da quarta-feira e alguns desfalques ele vai ter no meio do caminho. Cabe ao Abel encontrar soluções nesse período e na verdade, vai um pseudo novo time ideal para essa sequência de 4 partidas. E aí, Danilo, o que vai fazer o Abel? Não, primeiro, concordo 100% com o Arnaldo, não tem muito para onde correr o Palmeiras. Se quiser ser campeão brasileiro, precisa ganhar as 4 partidas que tem até o jogo no confronto direto contra o Flamengo. E aí ver o que acontece com o Flamengo, se o Flamengo vai tropeçar ou não. O Flamengo tem uma sequência difícil, a começar pelo Cruzeiro na quinta-feira, depois tem até Botafogo e tal. Então, se o Flamengo vai tropeçar ou não, o Palmeiras não pode contar. O Palmeiras tem que ganhar todas as partidas para chegar no jogo contra o Flamengo no Maracanã, dia 19 de outubro, a 2 pontos de diferença. E aí o Palmeiras vai ter que ganhar do Flamengo no Rio de Janeiro se quiser ser campeão brasileiro. Se o Flamengo tropeçar, e aí eventualmente o Palmeiras pode chegar no Rio de Janeiro com o direito do empate, por exemplo, como foi em 2024, quando o Palmeiras tinha o direito do empate e acabou perdendo para o Botafogo no Allianz Parque. Então, para até lá, o dia 19, o Palmeiras tem que ganhar tudo. Agora, o que o Abel vai fazer com o time, ser o Evangelista que tem lesão muscular com possibilidade de cirurgia, é muito raro, né? E é uma possibilidade que o Evangelista passe por essa cirurgia, pelo menos ontem, não sei se hoje vai ser divulgado, porque o Palmeiras ia investigar melhor o que está acontecendo, como que está a lesão do Evangelista. Mas se ele não jogar, ele tem algumas opções, né? Pode se pôr o próprio Andreas como camisa 8, ele pode fazer de novo uma dupla Martínez e Aníbal, mas aí jogar com outro atleta aberto pela direita sem ser o Andreas. Tem algumas alternativas, o Alan. Claro que é muito duro para o time perder o Evangelista neste momento, até depois da grande partida que o Evangelista fez contra o River Plate, até porque quando o Andreas chegou, todo mundo falou: ih, quem vai rodar aí é o Evangelista, hein? E aí o Abel encontrou um time sem precisar tirar o Evangelista. Agora, ele não tem quase nada de dias de treino. Na última coletiva ele falou que não treinou o Andreas como 8 ainda. Ele vai continuar sem tempo de treinar praticamente, porque agora é jogo quarta, domingo até a data FIFA. E inclusive na data FIFA o Palmeiras vai jogar, por conta do atraso do calendário.
Então, o Abel tem pouco tempo para pensar, mas eu acho que tem material suficiente para vencer Vasco, Bragantino, Juventude e tem mais um time que eu estou esquecendo, aí o São Paulo. Tem material suficiente para vencer esses 4 jogos até encarar o Flamengo no dia 19. Lesão de Evangelista pode mudar posição de Andréas no Palmeiras e abre vaga no meio. Meio-campista machucou a coxa contra o Bahia e corre risco de passar por cirurgia. Abel Ferreira avalia como manter o sistema que vem funcionando, pois camisa 30 vivia boa fase. A lesão de Lucas Evangelista terá que fazer Abel Ferreira repensar o sistema que tem dado certo no Palmeiras. O volante se machucou domingo contra o Bahia e pode até passar por cirurgia na coxa direita. Isso abre uma vaga no meio-campo alviverde. Uma das opções que o técnico tem é mudar o posicionamento de Andréas Pereira. Desde que chegou do Fulham, da Inglaterra, o camisa 8 joga mais adiantado, partindo do lado direito para o meio, como um armador, à frente de Lucas Evangelista. Quando foi contratado, Andréas era visto como uma opção justamente como segundo volante, a lacuna agora aberta no Palmeiras. Só que sua presença mais próxima da dupla Flaco Lopes e Vitor Roque foi um dos pontos altos do time nesse último mês. Caso decida por recuá-lo, Abel tem 2 meias que podem entrar para tentar manter a estrutura atual, Rafael Veiga e Maurício. O primeiro tem recuperado espaço após 1 mês fora por dores no pubis, enquanto o segundo, que teve momentos de destaque no ano, vem jogando menos desde que tratou dores na região lombar no início de setembro. Nos últimos 5 jogos, Maurício jogou apenas 1 como titular contra o Fortaleza, quando o Verdão usou reservas. Não saiu do banco nos outros 4. Uma outra opção para o Palmeiras seria usar Facundo Torres ou Sosa ao recuar Andréas Pereira. Mas isto mudaria a característica na posição, pois ambos são atacantes de lado de campo, enfraquecendo o jogo por dentro, que tem marcado a equipe mais recentemente. Se Abel Ferreira optar por manter Andréas Pereira adiantado, Alan é quem surge como opção para substituir Lucas Evangelista. O camisa 40 já fez esta função em alguns momentos no ano, embora atue também como um ponta. Contra o Bahia, a opção da comissão técnica foi escalar Emiliano Martínez e Aníbal Moreno juntos, mas esta formatação diminui a capacidade de construção de jogo. O técnico tem até esta quarta para tomar a decisão sobre o substituto, já que o Palmeiras recebe o Vasco às 19 horas de Brasília, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.